E para fechar o pacote catastrófico aqui, né? A pessoa no meio desse processo, o que acontece, né? Inicialmente, ela usava a droga porque ela queria. Eu quero, né? Ela sente um impulso, um querer, uma coisa, uma força interna direcionando para aquele comportamento. Ela quer, porque a experiência foi boa, foi legal, foi gostoso. Mas depois de um certo momento, conforme esse processo de aprendizado vai acontecendo, conforme vai se consolidando essas modificações no cérebro, a pessoa em algum momento ela começa a usar a droga não porque ela quer, mas porque ela sente que precisa. Chega um ponto que esses circuitos envolvidos em gerar motivação, tomada de decisão, controle do comportamento emocional, eles estão tão direcionados para usar a droga que é como se o cérebro entendesse que usar a droga na verdade é necessária. Não é uma coisa que é boa quando for possível, na verdade é algo que é necessário. E a pessoa, a partir desse ponto, ela começa a buscar a droga não para ter uma experiência positiva, mas para evitar a experiência negativa de não ter a droga. Chega um determinado momento que ficar sem a droga traz um desconforto muito grande. A pessoa fica ansiosa, fica irritada. Ela não necessariamente vai sentir prazer ao usar a droga, mas ela não quer sentir esse desconforto. É muito desagradável, fica ansioso, fica estressado. Como eu comentei com vocês, o sistema envolvido com resposta ao estresse, em gerar estresse, gerar ansiedade, aquela agitação, sabe? A pessoa fica meio irritada. Ele fica sensibilizado, digamos assim. Ele participa desse processo de aprendizado e aí chega num ponto que é como se o cérebro da pessoa, né, visse o uso da droga como sendo algo quase que necessário. Se não for possível usar a droga, o cérebro entende como algo muito ruim, como se fosse uma questão de sobrevivência. Né? Então, liga como parte dessa resposta do que acontece quando a pessoa chega naquele contexto em que a pessoa, que lembra o cérebro dela que está na hora de usar a droga, e se ela não puder usar a droga ou tiver alguma coisa impedindo, a pessoa fica inquieta, fica incomodada. Então ela começa a usar a droga para evitar que isso aconteça. Então realmente, pessoal, de novo, é como se o cérebro da pessoa estivesse realmente hackeado. Os circuitos envolvidos com tomada de decisão, motivação e autocontrole, eles estão alterados por conta dessa repetição do uso da droga e picos de dopamina repetidos. Os circuitos são alterados fisicamente, a conexão dos neurônios estão alteradas de várias áreas do cérebro, de modo que a pessoa está presa nessa situação. É muito difícil para ela sair disso sozinha. Especialmente quando ela entra no contexto, quando ela tem os gatilhos que lembram que está na hora de usar a droga, que é necessário usar a droga. É difícil ela sozinha conseguir sair disso. E eu estou dizendo isso tudo porque eu quero que vocês entendam, pessoal. Você que está tendo problema com isso, ou você que conhece alguém próximo tendo problema com isso, é muito importante que você entenda que o vício ele deve ser entendido como uma doença crônica. O corpo, e em especial o cérebro, não está funcionando como deveria. Ele está fisicamente alterado. É uma doença que precisa ser tratada. Então, assim, e eu digo isso porque eu vejo, assim, né, com relatos, é muito comum as pessoas próximas não entenderem o que está acontecendo e perderem a paciência. Pô, não para e não consegue parar, e a pessoa perde a paciência, acha que é falta de força de vontade. Não é nada disso, pessoal. A pessoa, por vários motivos, ela caiu numa situação, ela ficou doente. Ela ficou doente e agora é difícil para ela sair sozinha. Vou deixar uma revisão para quem quiser ler um pouquinho mais quem quiser saber um pouquinho mais detalhes desses mecanismos envolvidos com motivação, com autocontrole, com formação de hábito. Tem outros episódios do podcast, só pesquisar aí Andrei Maier e motivação, ou Andrei Maier e dopamina, ou Andrei Maier e hábitos. Vocês vão encontrar outros episódios que eu falo desses mecanismos de novo. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, tem uma revisão muito legal, só que está em inglês, de uma pesquisadora que é uma das maiores referências nesse assunto, que é a Nora Volkow. Uma revisão muito legal, extensa e bem escrita, eu diria, publicada em 2019, vou deixar aqui na descrição. Agora, seguindo o nosso bate-papo aqui, pessoal,